Olá, sejam bem-vindos à DeFi University, aqui é o professor Fernando Lopes e hoje nós vamos dar início a um mini curso chamado Teoria e Prática dos Flash Loans, que será composto de duas aulas. Nesta aula nós vamos entender a teoria por trás dos Flash Loans, vamos entender do que se trata, e na outra aula nós vamos rodar um código de verdade, né, um código real, onde nós vamos realizar um Flash Loans para você ver na prática como que isso funciona. Bem, antes de tudo, o que são flash loans? Flash loans nada mais são do que uma forma de você emprestar recursos, assim como todo e qualquer empréstimo. O que tem de diferente em relação aos flash loans é que ele é um empréstimo feito sem risco qualquer para aquele que está emprestando os recursos e sem que o tomador precise oferecer alguma garantia. Se você nunca viu isso no mundo real, é porque realmente não existe. Isso é algo específico do mercado de finanças descentralizadas, que ele é possibilitado, conforme nós vamos ver já, pelo fato desse mercado ser totalmente operacionalizado mediante softwares chamados de smart contracts. Nós vamos ver isso na prática. Então, o que é bacana dos flash loans? É que, por exemplo, se você vê uma oportunidade de negócio, imagine que você vê uma oportunidade de negócio na rede, só que você não tem recursos para fazer aquilo. Você sequer tem recursos para oferecer como colateral, que nós chamamos, como garantia. Algo que ocorre em outros protocolos como Compound, etc. E aí você vai perder aquela oportunidade? No mundo real, sim. E até a criação dos flash loans você perderia essa oportunidade de ganhar dinheiro executando uma operação de arbitragem, por exemplo. Então os flash loans eles possibilitam o quê? Que você não perca essa oportunidade mediante um empréstimo que pode ser limitado, né, a quantidade, né, disponível para empréstimo. Ou seja, você pode emprestar milhares e milhares de dólares sem nenhuma garantia. E como nós estamos no mercado DeFi, também sequer você precisa preencher cadastro, abrir conta em corretora, tudo é feito da sua própria casa, sem que ninguém saiba o que está acontecendo, a não ser após a transação o registro fica na rede. Então, aí nós não vamos entrar em detalhes sobre isso, mas como qualquer transação aí que venha posteriormente a ser incluída na blockchain. Então, essa é a questão, uma primeira questão importante. Outra, como que os flash loans são utilizados de uma forma mais específica? Eu disse que quando você vê uma oportunidade de negócio, é muito comum você ver flash loans em operações de arbitragem. Ou seja, você cria um software que vai comprar um token em uma corretora, em um protocolo, nós chamamos de Automated Market Maker, e vai vender mais caro em outra. Só que para ele fazer muitas vezes esse empréstimo, né, desses recursos, ele precisa de algum outro ativo. E esse ativo, geralmente, por exemplo, imagine que você vai comprar, você quer fazer uma arbitragem entre Shiba Inu e Rapid Ether. Mas você não tem o Rapid Ether para fazer essa compra, né, de Shiba Inu, por exemplo. Aí você vai emprestar, você vai fazer um empréstimo de Rapid Ether sem garantia, mediante flash loans, e com esse empréstimo você vai daí comprar Shiba Inu onde está mais barato, vai vender onde está mais caro, e no final, se tudo der certo, você vai sair com um lucro, tá? Qual que é a vantagem para o... Nós vamos ver que tem duas figuras, né? Já vão até entrar aqui, que é o Flash Loan User e o Flash Loan Provider. Flash Loan Provider é o Smart Contract ou conjunto de Smart Contracts que será responsável pelo empréstimo, né? Por exemplo, no nosso caso, nós vamos trabalhar com a DYDX. Tudo no mercado DeFi é formado por Smart Contracts. Então, qual que é a vantagem para a DYDX prover esses recursos? É porque ela vai cobrar uma taxa, uma tarifa. Essa tarifa na DYDX é de 1 Wei, certo? Ou seja, é praticamente nula, é quase um centavo. Ou seja, há outros flash loans providers, onde, como a Aave, que é a que inventou, inclusive, esta ferramenta, onde a tarifa é mais cara. Então, tudo tem vantagens e desvantagens. A DYDX, que nós escolhemos para realizar o nosso pequeno projeto prático, é um dos mais complexos para implementar, mas ela tem a vantagem justamente de ter esta taxa muito baixa. Certo? Então, grosso modo, é isso. Então, Flash Loan, quando você ouve falar em Flash Loan, nada mais é do que uma forma de empréstimo. Ninguém fica rico com Flash Loans. Você pode ficar rico caso você saiba utilizar esses Flash Loans. E aí eu sugiro que você realize o nosso curso DeFi do Zero ao Master, onde você vai entender
conhecer todo o mercado de modo que você possa ter a possibilidade de realizar suas próprias estratégias. Não é simplesmente pegar um código, copiar e achar que vai ficar rico, conforme você pode ver em alguns casos aí sendo anunciados na internet, que são casos de golpe, tá? Ninguém fica rico fazendo empréstimo. Você precisa saber usar esse. E o Flash Loan, ele hoje, ele é parte, muitas vezes, quando você cria um software de investimento, ele vai ser uma das partes desse software, responsável que apenas justamente para que o teu software ele possa operar no que nós chamamos de forma alavancada, com recursos de terceiro. Dito isso, nós então precisamos diferenciar o Flash Loan User e o Flash Loan Provider. O Flash Loan User, ambos aqui são smart contracts. O Flash Loan User é o smart contract que você vai escrever para realizar o Flash Loan. E o Flash Loan Provider é o smart contract que vai ser responsável por realizar todas aquelas operações do mercado DeFi, como por exemplo, a mais específica, prover esses recursos, transferir esses recursos para a sua carteira, certo? Então essa é a primeira questão. Agora vamos especificamente na dinâmica do processo. Como que isso ocorre? Qual que é a garantia que a pessoa que vai emprestar o recurso tem de que de fato ela vai receber não apenas o recurso que ela emprestou, mas a tarifa também? Esse é um milagre, uma mágica da tecnologia que nós vamos descrever aqui. Depois você vai ver funcionando na prática na próxima aula. Bem, o contrato Smart Contract Flash Loan User ele vai invocar uma função do Flash Loan Provider. O nome dessa função pode variar conforme o protocolo. No nosso caso, o nome da função é Flash Loan, que receberá o endereço do token que você quer emprestar, tá? Lembrando que o Flash Loan Provider precisa ter este token. Alguns Flash Loan Provider, por exemplo, a DYDX não tem todos os tokens de repente que você quer emprestar. Então ela tem uma tarifa mais em conta, mas às vezes o token que você quer emprestar não está ali. Aí você vai ter que ir num outro protocolo. O valor chamado Flash Amount, que é o valor quanto que você quer fazer de empréstimo. E no caso tem também um argumento aqui, o Data, que nós vamos ver daí depois no código. Mas basicamente aqui, por hora, imagine que aqui essa função você vai chamar ela, vai passar o endereço e a quantidade. Nós vamos fazer isso na prática, então você vai ver lá melhor. Quando você chama essa função, o processo ainda não termina. Lembre-se sempre disso aqui, ó, é uma interação entre smart contracts. Isso é também uma questão que você deve ficar muito atento por questões de segurança. Sempre quando há interações entre smart contracts, pode haver problemas de segurança. E aí a execução, eu coloquei um comentário aqui, ó, que está no nosso código, fala execution goes to call function. O que é o call function? Nós já falamos aqui então que o Flash Loan User ele vai precisar chamar uma função que está no smart contract do Flash Loan Provider. Nós temos essa possibilidade. Nosso curso, nós vemos isso de forma detalhada. Você tem um smart contract e você é capaz de acessar funções que existem em outros smart contracts. Então essa execução vai para essa call function. Essa função call function ela é uma função que você, quando vai escrever o teu smart contract, que é o Flash Loan User, você precisa colocar esta função que é criada pelo Flash Loan Provider. Esta função call function é que vai dar total controle ao Flash Loan Provider sobre a operação. O que é total controle? Ela vai garantir que você não use esses recursos que você emprestou, a menos que você seja capaz de devolver o empréstimo. Tá? Nós vamos ver um pouco mais isso, como que funciona. Então o call function é então a função que você obrigatoriamente só vai conseguir fazer o Flash Loan se você colocar esta função que é determinada pelo Flash Loan Provider no seu smart contract. Esta call function vai receber alguns parâmetros aqui, e aqui ela é apenas executada pelo Flash Loan Provider. Nós temos algo que nós chamamos de modifier aqui. Bem, para finalizar essa parte teórica, o que ainda deve estar um pouco confuso, que eu imagino, na sua cabeça. Como que isso ocorre se nós estamos falando de, aparentemente, um empréstimo, né, e o pagamento do empréstimo? Como isso pode ocorrer dentro de uma única transação? Para isso, você precisa entender algumas questões. A primeira, nós temos que diferenciar. Na blockchain, nós temos estruturas chamadas de blocos, que contêm uma série de transações. Esses blocos posteriormente podem ser incluídos na blockchain. Essas transações, por sua vez, como que elas funcionam? Geralmente, né, há
Na verdade, há transações que são interações com smart contracts, que é o nosso caso, e outras transações que são como você observa no Bitcoin, por exemplo, transferência de criptomoeda. Mas quando você, por exemplo, interage com o smart contract, geralmente você chama uma função do smart contract. E o que é uma função do smart contract? Uma função é basicamente isso que você está vendo aqui. Ela tem os parâmetros, né, que ela recebe. E aqui você vê que eu abri aqui as chaves, né? Abrir as chaves, e aqui dentro das chaves ela vai ter uma série de linhas, né? Cada uma dessas linhas são instruções. Você pode pensar que são instruções que vão sendo executadas, e efetivamente a transação ela só ocorre quando todas essas instruções são de fato executadas. Então, quando nós falamos uma transação, nós temos que pensar que essa transação ela é dividida em pensa na transação como uma ação composta por vários atos. E ela só de fato ela de fato ocorre quando todos os atos são realizados. O último ato, no contexto, por exemplo, dessa call function ou de qualquer outra função, você pode, por exemplo, na metade, você pode interagir com um novo smart contract, chamar um outro smart contract. E é basicamente o que ocorre, o que é geralmente esse fato da transação poder ser realizada em várias etapas, né, mediante vários atos, é o que proporciona aí uma série de brechas de segurança que podem muitas vezes ser exploradas. Nós não podemos entrar a fundo aqui. Mas o que importa no final das contas é que essa call function, a última linha dela, você pode pensar, ela vai verificar o quê? Ela vai verificar se o valor que o flash loan user emprestou foi devolvido de acordo com as suas taxas. Se isso não ocorrer, o que vai acontecer? Nenhum dos atos anteriores serão de fato processados, né? Você não vai ter essa transação ela não vai ser de fato validada, né? Ela não vai ocorrer. Então, ou seja, eu só vou ter efetivamente o fim desta função quando todos os passos dela forem corretamente executados. Se algum dos atos não forem corretamente executados, é como se eu jamais tivesse chamado esta função aqui. Tá? Então é isso que garante e dá segurança para o provedor dos recursos, de que ele pode prover recursos para aquele usuário, porque no meio desta função esse usuário vai realizar uma arbitragem fenomenal e vai ganhar milhões e vai pagar facilmente o empréstimo, que inclusive já é tudo automatizado, lembre-se, né? Mas às vezes isso pode não ocorrer, você pode não saber utilizar esses recursos, mas no final das contas, você tendo recursos suficientes para ao menos pagar o empréstimo com a taxa, vai ser realizado. Então você pode inclusive perder dinheiro, caso você venha realizar um flash loan, se você não souber usar esse recurso. Por isso que é muito importante que para que você possa atuar no mercado DeFi, você tenha conhecimento profundo, né, sobre como funciona esse mercado, desde o conceito de dinheiro até a criação desses softwares. E é isso que nós ensinamos no nosso curso DeFi do Zero ao Master. Está aí com as inscrições abertas, com preço promocional. Certamente o valor que você vai observar ali, você não encontrará esse valor mais à frente ou em outros cursos, porque ele é um curso teórico e prático. Ele vai desde a formação, vai te passar ali desde a origem, conceito de dinheiro, falando sobre o funcionamento dos protocolos, deixa toda a base que você precisa para quê? Para que você possa saber utilizar os recursos provenientes do Flash Loans. Aí nós construímos um bot de arbitragem que vai justamente vai comprar em um Automated Market Maker um criptoativo com o preço mais em conta, ou vai buscar isso, né? E buscando depois vender por um preço com valor mais alto para poder lucrar. Nós vamos entender como que funciona esses passos. Ou seja, de modo que você tenha ferramentas para daí você poder criar a sua própria estratégia. Tá? Lembrando sempre que são conhecimentos que você precisa ter, ou seja, você nunca vai ter uma garantia de que você vai executando por meio da simples execução de um código e você vai ter lucro, porque é uma série de variáveis que nós inclusive mencionamos no curso. E hoje nós podemos observar transações lucrativas na blockchain, com certeza, e nós vamos observar que essas transações geralmente elas utilizam arbitragem,
elas realizam flash loans e elas também analisam as transações no chamado mempool de transações. A única coisa que nós ainda não incluímos no nosso curso é o mempool, que será oferecido num curso à parte, dada a complexidade do tema. Mas aquilo, vamos dizer assim, os elementos aí iniciais você já vai ter de uma forma muito aprofundada, até mesmo talvez para poder seguir aí de maneira autodidata, né? O nosso objetivo sempre é transmitir conhecimento, certo? E também nós temos aí, para aqueles que querem se aprofundar mais no âmbito da programação, o nosso curso também de programação para finanças descentralizadas, que vai passar por algumas modificações este ano. Estamos aí vindo com força total para divulgar esses conhecimentos fantásticos, né, dessa nova realidade, ó. Real digital já está chegando aí, baseado, inspirado na Ethereum. Então, se você quer trabalhar nessa área de finanças, você não deveria ficar de fora do nosso curso e deveria se inscrever o quanto antes aí. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, o link para a inscrição no curso. Não deixe de se inscrever no canal também, de compartilhar o material. E agora, na próxima aula, nós vamos então rodar um código onde nós vamos ver isso que nós vimos na teoria, na prática. Grande abraço.